Hoje a gente recebe aqui na redação do Estafeta a Franciele e a Ellen, as meninas da Neurosentir, que conversam com a gente sobre o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por estarem aqui para abordar esse tema que é tão importante e que está surgindo tanto na mídia nesses últimos tempos. Então, contem pra gente como é que surgiu essa data e qual é a importância dela. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Então, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Na verdade, é o mês todo, né? O mês de abril, ele é destinado, a gente chama de mês azul, que foi a cor escolhida para representar. Então, esse dia 2 de abril, que é o dia que a gente comemora, né? Que faz desde 2007 que essa data vem sendo comemorada, que foi pela ONU, né? Ele tem o objetivo assim de alcançar, né, mais as pessoas para conscientização mesmo, para a questão do preconceito, né, para a sociedade saber mais um pouco sobre o autismo, né, que hoje em dia, como tu disse, já está tão em alta, né? Estamos falando, ainda bem, né, que hoje a gente pode falar um pouco mais do autismo, né? E também para podermos ver esse diagnóstico o quanto mais cedo possível, né? Porque a gente está em 2024 e as crianças às vezes estão chegando muito tarde para uma intervenção, aonde poderia ser feito lá com 1 ano e meio, 2, as crianças estão chegando nos consultórios e em clínicas lá pelos 5, 6 anos, quando chegam, algumas chegam só com um atraso na fala. Então, eu acho essa data é uma data que fala muito sobre as crianças com todo esse atraso do neurodesenvolvimento e traz para nós uma preocupação, porque ainda hoje nós estamos com crianças chegando muito tardias em consultórios. Quais são os principais sinais que os pais ou responsáveis por crianças pequenas devem ficar de olho, devem observar para acender um sinal de alerta de que, opa, isso pode ser talvez um caso de autismo ou de algum outro transtorno? Quais são os principais sinais assim que as pessoas realmente precisam observar? Então, né, o que a gente sempre diz assim, todas as crianças elas têm um marco no desenvolvimento, certo? Este marco no desenvolvimento ele é seguido pelas normas da saúde. Então, crianças com 2 meses já tem que estar rolando. Primeiro sinal que eu gosto de falar para todos os pais, tá? Amamentação. Sendo no peito ou sendo na mamadeira, a troca de olhares entre mãe e filho, né? Quando tu chama teu filho pelo nome, né? Mano, vem aqui, enfim, tem que ter esse olhar. Esse é o primeiro sinal, tá? Quando a criança já começa a ouvir lá com seus 2 meses, que já começa a ter essa interação com os pais, já dá para começar a ficar de olho. Na verdade, os pais, eles acabam, esses pais que acabam tendo o diagnóstico tardio, o que chama a atenção deles? A fala, né? A comunicação. Se a criança fala e se comunica, já é mais difícil desses pais chegarem. Porque, é o tempo dele e tal. A gente sempre diz que não existe, né, esse tempo. Existe um tempo, mas dentro de um tempo, né? Então, a principal causa assim, é a fala, a comunicação. Os pais chegam para nós, assim, às vezes sem diagnóstico, porque meu filho não fala, não me responde e tal. Mas tem diversos outros sinais, né? Que é a questão do olhar no olho, muitos também, né? Que é os sinais mais aparentes, caminho na ponta do pé, né? O caminhar até os 18 meses. Tem N questões ali que o pediatra fica sempre de olho, né? Mas são os pais que têm que se dar conta do quanto importante é levar para o pediatra todo mês, fazer a intervenção, nem que seja só com a fono, para a fono também poder começar, não é só um atraso na fala, mas sim, tem um atraso motor, tem um atraso na aprendizagem. Depois tem vários, né? Para ser caracterizado autismo, acaba que os médicos, os neuros, acabam se baseando pelo DSM, que são 5 critérios, se não me engano, 5 ou 6 critérios. Mas tem a seletividade alimentar, os comportamentos repetitivos, né? Mas o que vem bastante?
Mas é entre esses, seletividade, a questão cognitiva, olhar no olho, né? Falas perdidas. Então, às vezes, os pais não se dão conta que com 3 aninhos as crianças têm que estar formando frases. Mas as crianças só falam, mamãe, papai, vem aqui, pega isso, pega aquilo. Os pais acham que isso já é o normal. Mas não, crianças com 3 anos já formam uma frase. Mamãe, eu quero água. Tá? Então, isso é uma coisa que está nos mostrando muito em clínica, né? Que as crianças estão chegando, mas não tem uma frase. Tem palavras perdidas. Quero, dali a pouco, água. Ou só água, né? Não tem uma sequência, né, de diálogo também. Quais são os níveis que existem para esse transtorno? Eu sei que são 3 básicos, e quais vocês mais atendem? Quais vocês estão vendo que está tendo maior procura, pelo menos para vocês na clínica? Na verdade, assim, sim, são os 3 níveis de suporte que a gente fala, que é o suporte que a criança vai precisar para as atividades de vida diária, para mesmo poder, né, e se virar sozinho. Então, tem crianças que têm o nível 1, né, que a gente fala que ele precisa de pouco suporte, mas ainda precisa. O 2, o 3, assim, consequentemente. Quando a criança não fala, já é caracterizada como nível de suporte 2, pela questão que vai ser mais difícil, né, de alcançar a comunicação. E a gente recebe todos os níveis, tá? Mas assim, como o nível 3 acaba sendo muito mais aparente, tem muitos mais sinais, os pais acabam vendo antes. A gente tem recebido bastante também, né, Ellen? Mas todos os níveis de suporte a gente tem na clínica. E isso que a Fran falou é uma coisa interessante, assim, ó, que as crianças pequenininhas de 1 ano e meio, 2, elas vêm com nível de suporte 2, 2 e 3, tá? Só que é isso que aí os pais chegam apavorados, meu filho tem nível de suporte 2 ou 3. Mas não é isso que o doutor quis colocar ali. O que ele quis é que no momento ele está com nível de suporte 3, mas 2, com estímulos, ele vai chegar no suporte 1. Ou, né, o que a gente espera é que ele tenha uma adolescência, né, mais dentro do normal, do esperado das crianças e adolescentes. Nos últimos anos, os casos de diagnóstico eles vêm aumentando muito. Existe alguma explicação científica para isso, ou ao que vocês atribuem esse aumento de casos no ver clínico de vocês como profissionais? Hoje a gente está falando pela ONU, né? A ONU diz mais de 70 milhões de autistas no mundo, 2 milhões no Brasil, mais ou menos. Cada 36 crianças, uma é autista. O que a gente vê? O autismo tem uma carga genética maior, né? Sempre vem, pode ter outros fatores ambientais, enfim, mas tem uma carga genética, e a gente acredita, e é o que a gente estuda e vê muito, que esse aumento vem mesmo dos diagnósticos mais cedos, né? Antes, muitas crianças se escondiam, ou o diagnóstico era muito tardio, já não tinha mais muito o que fazer, e não tinha esse conhecimento, esse estudo que está tendo agora em cima do TEA, né? Em cima do transtorno. Então, a gente acredita que não é que não tinha, mas que sim, os estudos estão aumentando, né? E porque a gente sabe até hoje que é genético, né? Tem todos os fatores que podem ajudar. Eu acho, né, também que antigamente passava um pouco desapercebido, porque era o quieto, isso aí, eram quietos, conseguiam casar e estava tudo bem. Mas, né, não se tinha um estudo mais aprofundado. Existe muito uma questão também que eu vejo na mídia, que atualmente muitas mulheres elas são diagnosticadas com o autismo na fase adulta, por conta do chamado masking. Mulheres conseguem mascarar muito melhor os sintomas e também todas as situações que envolvem o transtorno. Em crianças, isso também acontece? Como é que é essa questão de comportamento entre meninos e meninas assim que possuem o transtorno? Como o índice já é maior em meninos, né? Então, o estudo em meninas, mulheres, enfim, está se vindo agora também.
mas a gente também tem mais meninos do que meninas, né? E realmente esse diagnóstico em meninas é mais difícil, porque como tu disse, elas acabam nós mulheres acabam mascarando muito mais, ou se lá na adolescência se confunde com adolescência, com a questão hormonal e tudo mais. Então, por isso que muitas adultas, muitas mulheres estão descobrindo depois de mais idade mesmo, né? A mulher é mais difícil, né? Mais difícil. Vocês aqui em Veranópolis vão fazer alguma programação alusiva ao dia? Eu sei que vai ter uma caminhada no próximo domingo. Como é que se dá essa programação aqui? Isso, domingo a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai sair da clínica 9h30 da manhã, né? A gente já fez camisetas, enfim, juntou os pais, convidou todo mundo, né? Amigos, enfim, simpatizantes, os profissionais, e a gente vai vir até a Praça Central, né? Para comemorar mesmo, né? Para serem ouvidos, para as crianças estarem na rua, né? Isso. Vem muito As crianças vão pacientes. junto, os pais, nossos pacientes vão vir quase todos, né? Representado pelas famílias. Nós temos junto uma associação que está sendo criada aqui em Veranópolis, que também vai estar junto nessa caminhada. São mães que se juntaram e fizeram uma associação que eu acho que estava faltando. A MAV que estava faltando em Veranópolis. E a gente decidiu fazer essa caminhada para mostrar, né, para a população que sim, existem autistas, sim, eles têm uma perspectiva de vida boa, eles são crianças que têm que ser inclusas, que têm que estar nas escolas, que têm que estar nas ruas, que têm que estar no mercado de trabalho. Então foi respeitados, aceitos, as famílias têm que ser respeitadas. Então a gente resolveu fazer essa caminhada para mostrar realmente que essas crianças vão se tornarem adultos, né? Porque nós temos mais, a nossa faixa etária mais crianças, mas vão se tornar adultos e que a gente quer que eles sejam adultos, parte independentes. Da sociedade. Isso aí. E parte da sociedade. Isso aí, então, gurias. Muito obrigada pela presença e por trazerem esse tema tão relevante pra gente. Nós que agradecemos. Obrigada.